Salmo 81, verso 10, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Este salmo de Asaf tem como tema a exortação ao louvor e a obediência a Deus. Este salmo começa como um hino, mas a maior parte dele é uma declaração divina na qual Deus relembra Israel do êxodo e da subsequente apostasia que a nação de Israel adentrou. Então, Asaf, ele vai dizer para o povo: cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Este pano de fundo era comemorado nesta festa da lua nova, aonde também é a festa dos tabernáculos. O povo de Deus tinha essa comemoração, essa celebração nessa época também do Ano Novo. E nós vemos várias menções, como podemos observar no caso de Davi, em primeiro livro de Samuel, capítulo 20, quando disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer, mas deixe-me ir e esconder-me-ia no campo até a terceira tarde. Então era algo de muita significância para o povo de Israel, aonde eles iriam rememorar a saída do cativeiro egípcio, a ação de Deus levando o seu povo, e assim eles praticariam esta grande festa. E o salmista, ele vai lembrar Israel desse grande livramento, da ação poderosa de Deus durante os milagres que ocorreram desde a saída do Egito até a terra prometida, terra de Canaã. O salmista, ele lembra e ele vai dizer para Israel estar voltando para Deus. Israel estar mantendo uma fidelidade a Deus, assim como Deus mantém uma fidelidade para com o seu povo. E esse verso 10 que nos falam no Salmo 81, Deus vai se identificar, Deus vai se reconhecer para o seu povo, Deus vai se mostrar para o seu povo, um povo que muitas das vezes abandonava a Deus e servia a deuses estranhos. E isso trazia para o povo uma espécie de cochear, uma espécie de ficar em dúvidas. E Deus vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus. Estas palavras nos fazem lembrar quando Deus
deu os 10 mandamentos para Moisés. E Deus vai dizer que lá em Êxodo capítulo 20, nos seus versos 2, diz assim o texto da palavra de Deus, que nos mostra que a graça, ela veio antes da lei. Diz o texto: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o relacionamento de Deus para com o seu povo, esse relacionamento, nós podemos dizer que é um relacionamento da graça. Não existia nenhuma recomendação quando da retirada do povo de Israel do Egito. Foi somente a graça que retirou o povo deste cativeiro. Deus usou de mão forte para retirar o seu povo. Por isso, podemos ver que a graça veio antes da revelação da lei. Assim também estamos nós. A graça de Deus, ela é suficiente para a promoção da nossa salvação. Então, este é o Senhor teu Deus. Daí a importância de conhecermos o Deus verdadeiro, o Deus que se revela na sua palavra. Você conhece esse Deus, prezado ouvinte? Você tem experiência com esse Deus maravilhoso? Um Deus que tem se manifestado na história humana, especialmente na história do povo de Israel e, ultimamente, através de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus tem se manifestado. Ele tem mostrado de grandes maneiras e formas o seu poder, a sua graça, a sua intervenção, principalmente quando as pessoas abrem o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo pode intervir em suas vidas. E a parte B deste verso 10, ela é muito importante para a nossa meditação. Abre bem a boca. Essa era a providência que Deus dizia para o povo de Israel. A boca tem que estar aberta, assim como nós, em momentos do nosso dia, sentimos a fome, sentimos a necessidade de estarmos nos alimentando, assim também no sentido espiritual, nós precisamos ter essa fome de Deus. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, repetindo palavras do Antigo Testamento, quando ele foi tentado por Satanás: nem só de pão, 40 dias, 40 noites, sem comer. A necessidade do seu corpo era muita. E ele pôde estar controlando essa necessidade, mostrando para nós que a necessidade espiritual, ela é muito mais importante e superior do que a necessidade física dos nossos corpos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Este é o verdadeiro alimento. Esta é a verdadeira provisão que Deus pode dar para aqueles que buscam o Senhor Jesus Cristo.
No caso de Israel, grande parte da história de Israel, conforme nós podemos ler nos chamados livros históricos, desde Josué até o livro de Crônicas dos Reis, nós encontramos a história do povo de Deus buscando satisfação fora de Deus. Não abriam a sua boca para deuses estranhos. Quando o povo de Israel se preocupava, por exemplo, com a chuva, eles se voltavam a Baal. Nós encontramos isso com o profeta Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 17, capítulo 18. A terra ficou durante 3 anos e meio sem chuva. Aquele povo clamava para Baal, para Azera, que era deuses que Jezabel, mulher de Acabe, trouxe para influenciar a parte do norte de Israel. E Deus fez com o seu profeta Elias um grande teste ali, se mostrando que aqueles deuses eram deuses falsos. E o profeta Elias orou a Deus, e Deus fez cair chuva sobre a terra de Israel. Quando o povo de Israel se preocupava com os inimigos, queriam um rei forte, desprezaram a Deus, instituíram o reinado em Israel. Então, o povo de Israel continuadamente estava se esquecendo que tinha um Deus que podia e que queria suprir todas as suas necessidades. Muitas das vezes, quando temos graves necessidades, prementes necessidades, parece que o povo se esquece do Deus que se revela na Bíblia através do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas saem num desespero, numa busca. Tanto faz procurar na religião A, na religião B, na religião C. O que importa é satisfazer a minha necessidade. Mas isso é totalmente contrário com a palavra de Deus. Temos que corresponder com a fidelidade a Deus, daquilo que Deus espera de nós. E Deus então diz para nós que precisamos abrir bem a nossa boca. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Por quê? Porque eles serão fartos. Quando abrimos bem a nossa boca para as coisas de Deus, a boca do Espírito, a boca do coração, a boca da mente, a boca da alma, nós sentimos a plenitude de Deus através do Espírito Santo, como o Senhor prometeu: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é para tomar simplesmente partes do nosso corpo, que é comparado biblicamente como um vaso. O vaso, ele precisa estar cheio da presença do Senhor, cheio da graça do Senhor, cheio das virtudes e dos dons do Senhor, cheios do fruto do Espírito do Senhor. Mas para que esse vaso esteja cheio, você precisa abrir bem a sua boca. Abrir bem a sua boca significa que você precisa se esvaziar inicialmente do seu ser.
do seu eu, do seu egocentrismo, das obras da carne, daquilo que fazem separação entre Deus e você. Enquanto não percebermos isso, precisamos nos esvaziar para que a plenitude da graça do Senhor ela possa ser algo notório nas nossas vidas. E como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Profeta Jeremias, no seu capítulo 23, tem uma palavra que é bem semelhante, similar a esta palavra do verso 10 que estamos lendo do Salmo 81. Diz Jeremias no capítulo 23, verso 24: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Isso mostra a onipresença e a onipotência de Deus. Diz o Senhor, porventura, Deus diz, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então o Senhor é aquele que nos enche no sentido da satisfação, nos enche com a sua alegria, nos enche com o seu poder, nos enche com o seu Espírito Santo, para que nós possamos viver, como disse o Senhor Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É hora de não vivermos migalhas espirituais, vidas medíocres espiritualmente falando, mas é momento de vivermos uma vida que esteja na plenitude do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o salmista iniciava esse Salmo 81 dizendo: cantai de júbilo a Deus, cantai alegremente a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Israel, salmodiai. Então, a maneira de nós extravasarmos toda a nossa alegria, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a esse Deus maravilhoso que deseja na sua vida que você abra a sua boca e Ele possa te encher de todo o seu ser. Que Deus possa te abençoar, te dar graça para que você tenha esse desejo de abrir a sua boca e deixar que Deus sacie todo o seu ser interior principalmente e também o ser humano, corporal. O Senhor, Ele tem essa provisão, porque o Senhor Jesus Cristo, com 5 pãezinhos e 3 peixinhos, o Senhor alimentou 2 vezes, 2 multidões, de 3.000, de 5.000 pessoas, e ainda sobejou, porque o Senhor é aquele que tem uma provisão inesgotável. Amém.